Bom dia. Bom dia. É uma alegria grande receber vocês aqui nessa manhã, nesse primeiro domingo de agosto. Agosto que chega nesse cerrado com a ventania, mas a ventania é necessária para espalhar as sementes, não é verdade? Que daqui a pouco começam a brotar, a florescer, a frutificar, as chuvas que virão, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. E a gente bendiz a Deus por isso, por esse agosto que vem com o tom, com o gosto de Deus, apesar de a humanidade às vezes querer entortar os caminhos, né? Tinha um amigo nosso que falava que aquele ditado de Deus escreve certo por linhas tortas, que ele não concordava. Que Deus escreve sempre certo, que a gente aqui entorta esses caminhos, né? E sabe que essa sabedoria dele nos alertou, né? Nos alerta para essas reações da mãe terra, da casa comum, esse meio ambiente que grita, né? Que grita e grita de dor. E que a gente vai percebendo esses sinais e tentando nos endireitar e não entortar tanto esses caminhos de Deus. Agosto, que é o mês que a igreja celebra o mês das vocações, né? O mês vocacional. Celebramos o dia do padre, dia 4, não é? Estamos numa festa bonita lá em Portugal, né? Que o mundo todo participa com essa jornada mundial da juventude. Jovens, gente do mundo inteiro e de todas as denominações religiosas, unidas, juntas com o Papa Francisco, esse Papa que nos traz e nos renova a esperança, mesmo em tempos áridos, né? De ventanias fortes, de secura, mas a gente tem esperança e é por isso que estamos aqui hoje, nessa manhã de oração do Centro Loyola de Fé e Cultura. E é muito bom contar com vocês para rezarmos juntos, nos encontrarmos nesse momento. Bem-vindas, bem-vindos. E hoje também a gente tem uma alegria também grande de contar com o Padre Álvaro, que é a primeira vez que vem conosco nessa manhã. Depois ele vai ter a oportunidade de se apresentar. Pegue sua vida por mim, a encontrará, a encontrará. Deixa seu pai
Agora é com o senhor. Tá bom. Vou deixar essas palavrinhas aí: consolação, desolação, moção, espíritos. Bom espírito, mau espírito. Tá? Vou deixar essas palavras. Talvez elas surjam assim espontaneamente na minha fala. Se elas surgirem, eu vou explicar o que é. Se não surgirem, vocês vão ficar curiosos para voltar outras vezes. Talvez alguém explique o que é isso. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então esses pontos já vão ser um momento de oração, né? Nós já vamos começar, digamos assim, em oração, a meditar os pontos. Então, o primeiro momento, né, a leitura do texto, eu fiz uma tradução bem próxima do texto grego, assim, para a gente sentir, né, as palavras de Jesus, né? Então ele diz assim: não imaginem que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim para separar o homem contra seu pai. Ficou esquisito, né? Mas é assim que está lá no texto, né? Vim para separar o homem contra seu pai. A filha contra sua mãe. E a nora contra sua sogra. Aí não precisava nem ter vindo, né? E os inimigos do homem serão os de sua casa. Quem ama o pai ou a mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e segue atrás de mim, não é digno de mim. Quem acha sua alma, a perderá. E quem perde sua alma por minha causa, a achará. Bom, então, esse texto, como vocês veem, é um texto muito radical, né, em que Jesus nos coloca diante de uma encruzilhada, né? Disseram agora que o Centro Loyola é como uma encruzilhada, né? Isso tem um significado bonito, quer dizer que aqui é ou não é, sim ou não, né? Encruzilhada, direita ou esquerda, né? Não tem jeito, né? Encruzilhada, ok. Bom, então aí eu vou comentar esses pontinhos, né? Eu só queria justificar por que eu traduzi a última frase: quem acha sua alma a perderá. Porque é assim que está escrito lá, né? O verbo é eureka. Né? Eureka é o grito de alguém que achou algo, né? Eureka, descobri, né? E a gente também grita assim, né? Você está procurando uma coisa assim, achei, não é? Pois é, então, é isso que quer dizer, achei, né? Você está procurando alguma coisa, você é um caçador de tesouros, lembra da parábola do tesouro? Então, você é como um caçador, uma caçadora de tesouros, achou o tesouro escondido no campo, porque seguiu o mapa. Claro, quem caçador de tesouro tem que ter mapa, né, gente? Todo mundo viu, como é que é? Indiana Jones, né? Isso. Né? Então, o caçador de tesouros tem que ter mapa. Ele tem um mapa, o mapa é o próprio Cristo, a vida de Cristo, ele é o caminho, né? A verdade é a vida. Então, seguindo o mapa, ele acha o tesouro, ele tem um encontro pessoal com Cristo e ele diz, achei. Certo, achei o tesouro. Mas tem pessoas que não buscam o tesouro Cristo, elas buscam a si mesmas. A alma, no Evangelho de Mateus, psique, né? Daí vem psiquismo, pode ser traduzida também como coração, inclusive, cardia. São sinônimos. Ou seja, tem pessoas que só procuram a si mesmas. Né? Então, quem só procura a si mesmo, esse vai se perder. Mas quem perde a si mesmo por minha causa, quer dizer, quem se doa, né, por minha causa, este achará, vai se encontrar. Então, de certa forma, a gente está aqui para se encontrar se perdendo.
E isso é humanamente muito relevante, inclusive na psicologia contemporânea. Tem um autor muito famoso, chamado Viktor Frankl. Ele é o autor da logoterapia, quer dizer, a terapia do sentido. E ele cita muitas vezes esse evangelho nos escritos dele, para dizer que o sentido da nossa vida não está no fechamento sobre nós mesmos, no ensimesmamento, mas o sentido é algo que nos lança para fora, que nos chama, né? Que nos leva a lançar nossa alma, nosso coração, nosso ser inteiro naquilo que a gente acredita que é de fato o que vale a pena na vida, né? Mas é verdade, hoje, talvez até hoje mais do que em outros momentos da história, talvez até hoje mais do que nunca na história, há muitos discursos do cuide só de você, né? Do bem-estar. Há muitas técnicas para que você se, entre aspas, socialize sem entregar seu coração. Que você entre em relacionamentos e saia deles sem sofrimento. Porque, afinal de contas, as relações nesse mundo de hoje são passageiras, né? São infinitas. Não são eternas, posto que chama, mas são infinitas enquanto dure. Aliás, eu vi num ponto de ônibus lá em Brasília, alguém fez um desenho muito bonito e foi citar esse verso, né? Que não seja eterno, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Mas ele citou assim, que seja eterno enquanto dure. Mas como é que alguma coisa pode ser eterna enquanto dure? Achei ótimo. Isso se chama pisar em cima do princípio de não contradição. Para um filósofo como eu, né, que estuda a lógica, foi uma diversão enorme. Mas as piadas de filósofo nunca têm graça, eu sei. Só para os filósofos. Tá bem, então o contexto desse texto, não é, está aí, Jesus envia seus discípulos em missão, é o apostolado, e ele está falando então para os apóstolos, né, o texto é dirigido aos apóstolos, aqueles que são enviados em missão, e ele mesmo, já no capítulo 11, parte em missão. Ele parte em missão para pregar aonde? Nas cidades dos apóstolos. É muito interessante, não é? Pois é, então, gente, Jesus envia os discípulos, né, os apóstolos, para pregarem o Evangelho, e ele mesmo também vai pregar o Evangelho. Mas só que ele vai pregar na cidade dos discípulos, dos apóstolos, e ele não vai ser bem recebido lá. Não vai ser bem recebido, embora ele faça a maior parte dos seus milagres nessa cidade, diz o evangelista Mateus. Então, a gente faz a maior parte dos milagres em algum lugar e a gente não é bem recebido lá, olha só. Pois é. E nós vamos, então esse é o contexto do texto, né? Como nós vivemos a nossa vida enviados, né? Quais são as nossas missões? Para onde nós estamos sendo enviados? Que frutos nós estamos colhendo? Está sendo difícil? Esse é o contexto. O contexto é esse, né? É duro. Existem pessoas que falam mal de nós, como falaram mal de Jesus, disseram nesse capítulo 11, que ele curava porque ele tinha um demônio nele. Então Jesus vai dizer, peraí, se a família do demônio está dividida, então, né, vai cair, não tem jeito, né, como quem diz. Ah, que bom que vocês estão falando assim, né? Quer dizer que o demônio vai ser vencido, né? Tá bem. E antes de começar essa meditação, né, nós vamos pedir a Deus para não sermos surdos ao chamado do Rei Jesus, mas prontos, né, pronto, dedicada a ouvir a sua voz. Inácio chama isso de meditação do rei, ou do reino. Quando a gente se coloca diante de Jesus e pede a Ele que a gente vá viver com Ele.
Quem viver comigo vai sofrer comigo, mas comigo vai entrar na glória, diz Jesus nos exercícios espirituais de Santo Inácio. É o discurso do rei. Então, vamos pedir nessa manhã que os nossos ouvidos se abram. Será que a gente está ouvindo direito? Será que a gente está entendendo? Compreendendo, né? Compreender quer dizer apreender junto, né? Será que o que a gente está entendendo é o que está acontecendo em relação à nossa relação com Deus? Então, é preciso abrir os ouvidos para compreender melhor, entender melhor tudo que vai acontecendo na nossa vida, na relação com Deus e com os outros também, né? Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo nas nossas relações com os outros. A coisa fica um pouco tensa, estranha, e parece até, não sei, que alguém está nos perseguindo, ou que não gosta de nós, ou que está frio conosco, e assim por diante. Tensões, né? Tensões. Então vamos pedir ao Senhor que abra nossos ouvidos para a gente ouvir bem, nossos olhos para a gente ver bem, nossos sentidos todos, para a gente perceber corretamente o que está acontecendo. E o sentido interior do coração, ou a alma, que é a espécie de ponta, aquela pontinha fina que toca lá no mistério de Deus. Abrir bem esses sentidos para ouvir a sua voz. Bem, aí eu preparei alguns pontinhos, né, para meditar e contemplar. Vou ler esses pontinhos para vocês, eu desenvolvi bem, justamente porque a gente tem pouco tempo, vocês têm a folhinha e depois vão poder fazer essa meditação e contemplação. Então vocês estão vendo que o chamado de Jesus é radical, é incondicional, mas, segundo o Evangelho, leva a vida, ou melhor, nos oferece como herança a vida. A vida a gente pode entregar, mas não é a gente que conquista. A gente recebe. Então, quem busca vida só pode buscar a fonte da vida. É um símbolo, uma espécie de arquétipo, a fonte da vida. Vocês já ouviram esse arquétipo, né? As pessoas querem a fonte da vida eterna. É um símbolo que está no nosso inconsciente. A vida é recebida, é bebida da fonte, do olho d'água, né? Algo que nós não podemos conquistar. Então nós vamos analisar, meditar e contemplar essa oferenda da vida. Porque o que o texto está dizendo é que quem, não é, perde a sua alma, vai achar a sua alma. Ou seja, a alma é dada, né? A vida é dada. Então a gente vai ver que tem uma oferenda aí nesse texto. Então o que é que ele nos oferece? Nós que ouvimos, desejamos ouvir seu chamado para ir com ele e compartilhar sua sorte. Então a gente que passava aqui na esquina do CCB, do Centro Loyola, desculpa, estou lá em Brasília de vez em quando, do Centro Loyola, e dizia, puxa, eu queria entrar aí para ver o que tem, né? Então já tinha assim, tem assim uma espécie assim de chamado interior, né? A gente que foi chamado, a gente que quer um pouco mais, né? Tem até uma musiquinha da Lady Gaga muito bonita. Tell me something, boy. Are you happy with this modern world? Or do you need more? Né? Então, me diga uma coisa, garoto. Você está feliz com esse mundo moderno? Mundo moderno quer dizer, né? Cada hora você está com uma. Ou do you need more? Ou você quer mais? Né? Você quer mais? E aí ela vai dizendo que os dois estão se encontrando e eles estão começando a ficar longe da superfície. Aquilo vai se aprofundando. Né? Então, a gente que quer mais, que não está muito contente com esse mundo moderno,
embora nós só sejamos modernos, né? Mas a gente quer levar esse mundo moderno um pouco mais adiante, né? Tá bem. Então vamos lá. O que ele nos oferece nesse texto? Eu acho que ele nos oferece 4 coisas. A primeira coisa que ele nos oferece, está aí na letrinha A, é que ele nos oferece o combate. Não a paz, mas a espada. O conflito. Pois segui-lo não comporta adaptações. Não sei se vocês já ouviram aqueles padres que fazem homilia e que ficam fazendo a homilia de tal forma que todo mundo possa aceitar aquilo que Jesus está falando, mas no final aquilo fica tão coado que só sai água de dentro, não tem mais suco. Já viram esse tipo de homilia? Não tem nada, o evangelho vai todo para o brejo. Né? Então, Jesus não permite essas adaptações. Jesus cria relações tensas. Separar, conta. Porque toda relação é tensa, né, gente? Se não tem tensão, não tem relação. Toda relação é tensa. Tensa nesse sentido da mola. Estava dizendo isso ontem. A mola do relógio. A gente dá a corda, aquela tensão da mola faz o relógio se mover. Né? Então a relação é tensa. O Zeferino, minha filha, ele queria dormir, mas a Roseli falou, vamos ser do Loyola. Ele moveu, entendeu? A mola moveu, ele levantou, pegou o violão e falou, padre, o negócio é feio. Vamos tomar um cafezinho aqui, Zeferino. Tem uma molinha mágica, lá tem pãozinho de queijo. Ela que não é boba, assou um pão de queijo, que eu dormi lá hoje na casa dele. A gente foi guiado pelo cheiro do pão de queijo para a cozinha, né? É a mola. Tá, então é uma tensão boa, mas é tensa. Então, talvez eu não tenha que vivenciar a sorte dos mártires no combate, né? Que ofereceram suas vidas para defender a mensagem e testemunho de Jesus, que pregava vida para todos. Eu coloquei isso aí porque quando morreu o Benito Bounier, assassinado, na frente de uma delegacia, junto com o Dom Pedro Casaldáliga, muita gente diz que ele não era mártir, que ele não morreu pregando o evangelho, ele morreu defendendo uma mulher que estava sendo torturada dentro da prisão. Eu escutei isso. Pois é, então. Então Jesus, o que é o evangelho? Vida para todos. Né? Então talvez eu não tenha que ser mártir de verdade, como Benito Bounier, mas há pequenos ou grandes conflitos ou combates do dia a dia. Então, Jesus nos oferece combate, conflito, tensão. Por quê? Porque nós vamos viver nossas relações inspirados pelo modo como ele vivia as dele. E essa forma de viver as relações de Jesus, às vezes é tensa, né? Porque tem que dar testemunho da verdade. Porque às vezes a gente é chamado ao perdão e tem gente que a gente não quer perdoar. Só que, quando a gente vai analisar, só pegar o exemplo do perdão para entender. A gente pode pegar todos os exemplos da vida em Cristo, né? Qual é o exemplo do perdão? Se eu não perdoo alguém, meu coração fica escravo dele ou dela. Então é horrível, né? Você viver escravizado pelo seu ofensor ou ofensora, olha, uma coisa horrível. Por isso que Jesus oferece o caminho do perdão. O perdão é um processo, e ele ensina no capítulo 18 de São Mateus como é que se perdoa. Depois, quem quiser aprender, é só ler o capítulo 18. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, eu explico. Porque eu meditei, estudei anos esse capítulo. Anos. Para aprender, entrar na escola do perdão. Tem até um movimento que se chama Escola de Perdão e Reconciliação. Espere. Né? Pois é, então, no meu dia a dia eu tenho conflitos, combates, né? Quais são esses conflitos? Como eles surgem? Como uma encruzilhada em que sigo o caminho do Evangelho ou não?
eu estou disposto ou disposta a colocar todos os afetos e apegos de minha vida em segundo plano quando eles me afastarem de Jesus? É claro que se esse texto está no Evangelho, quer dizer que isso aconteceu, né? Não é só uma previsão de Jesus. É que isso aconteceu na comunidade. Houve conflitos, separações, né? Por conta do Evangelho. Não é por conta das práticas religiosas, não, né, gente? Não vamos confundir o Evangelho com as práticas religiosas. Não, não é isso. Eu não vou fazer uma guerra porque um filho, uma filha não quer mais ir à missa, né? Isso não faz sentido, não é isso. Eu posso até me perguntar, engraçado, por que será que ele não quer mais ir à missa, né? Aí começa o combate. Aí pode começar o combate, né? Porque isso pode ser um sintoma de outra coisa. Por exemplo, pode ser um sintoma de que a missa é tão chata que nem eu aguento, mas eu já estou mais acostumado e vou assim mesmo, né? É um sintoma de alguma coisa. Pode ser outra coisa, um problema que ele está vivendo, né? E então eu posso chegar mais perto dele. Então a questão não é ir ou não à missa, por exemplo, né? Mas o que é que está acontecendo? Tá, então Jesus nos oferece combate. Letra B. Do outro lado da folhinha, Jesus nos oferece escolha. É muito bom poder escolher, né, gente? Não é fácil não, hein? Então, a gente pode escolher a lealdade à sua pessoa e sua palavra, a uma palavra que é pessoa, né? Ele é a palavra, feito carne. Ele é a palavra em pessoa. Jesus. A palavra quer dizer o lugar do sentido, né? Quando a gente fala, a gente cria um sentido na nossa fala. Então, Jesus é a palavra em pessoa. Então, Deus nos deu sua palavra feito carne. Deus nos deu a sua palavra feita carne. O que nós damos a ele, né? Então, tem uma decisão, uma escolha a fazer. Que escolha ou eleição faremos? Algumas são grandes, que vão marcar toda a nossa vida. Outras pequenas e cotidianas, que, no entanto, também nos marcam até mesmo sem percebermos. Então, nas nossas relações, há escolhas a fazer. E às vezes, eu não sei se vocês já notaram isso, alguém chega para você e diz assim: nossa, mas você me ajudou tanto, e você não sabe, eu te ajudei como? Não, porque eu estava num momento com dificuldade, vinha conversar com você, você me escutava, né? Não tinha nada a dizer, né? Porque não tinha solução, né? A situação às vezes, né? Você me ouvia e não sei o quê, e aquilo, de algum jeito, que a pessoa não sabe, foi fazendo bem a ela, e no final ela se sentiu mais forte e conseguiu superar aquela situação. Então, tem muitas questões da nossa vida que atuam sem a gente perceber no nosso coração. Encontros, palavras, né? E a gente mesmo, às vezes, faz coisas para outras pessoas que tem um efeito que a gente não pode calcular. Então, ninguém precisa ficar preocupado, né, que a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda e vice-versa. Porque de verdade não sabe. A gente não sabe todo o efeito dos nossos gestos em uma pessoa. Aqui tem muitos pais e mães, né? Também as irmãs que já cuidaram de tanta gente, né? Por exemplo, o seu filho não lembra de quantas fraldas você trocou dele ou dela. Né? Não lembra, não sabe. Mas você não tem ideia do efeito que isso fez nele. Que ele foi cuidado por você. E nem ele sabe. Mas isso vai brotando dentro dele. Às vezes também palavras muito duras, gestos muito fortes, muito opressivos, né? Também deixam marcas, que a gente não tem ideia. E essas marcas vão brotando dentro da gente, né? Na nossa convivência. Às vezes alguém adoece do fato de estar em relação com uma pessoa que o despreza constantemente. Isso acontece no trabalho, né?
o assédio moral. Então, escolhas boas nós vamos fazer, escolhas que nos colocam em consolação. Consolação. Então, consolação para Santo Inácio quer dizer quando as nossas relações são enriquecidas. Então, Santo Inácio diz assim, eu chamo consolação todo o aumento de amor, de fé, de esperança. Ele diz isso nos seus exercícios espirituais. Então, quando nossa relação com Deus, e também, lógico, evidentemente, com o próximo, é enriquecida, é fortalecida, a gente está vivendo um momento de consolação. Quando as nossas relações são empobrecidas, quando a gente começa a romper relações com todo mundo, quando a gente perde, né, os vínculos, Inácio diz, a gente entrou em desolação. Então a consolação é como um campo aberto onde a gente encontra nossos amigos. A desolação é como um quarto escuro, onde a gente não sabe nem se é dia nem é noite. Uma espécie de UTI. Né? Então quem está desolado está na UTI. Eu passei uma semana na UTI e sei que papai quase ficou doido e eu fiquei um pouco. Ele quase, eu fiquei um pouco. Né? Porque a gente não sabe mais que dia que é, que horas que é. Não sabe mais. O que mais que ele nos oferece? Ele nos oferece a cruz. É o Evangelho, né? Pegar a cruz e ir comigo. É o caminho da vida, estão vendo? Qual é o caminho da vida? Agora, essa cruz não é propriamente o sofrimento, mas o lugar do amor até o final. Tendo amado os seus, amou-os até o final. Diz Jesus, ninguém toma a minha vida, eu a entrego livremente. No momento do sofrimento. A cruz é um símbolo, é um lugar simbólico de todas as situações em que eu me sinto chamado a dar um pouco mais de carinho, de paciência, de bondade, de generosidade, de solidariedade com os famintos, os abandonados, os enfermos. A cruz é o símbolo do amor agape, ou seja, derramamento de bondade. É assim que eu traduzo amor agape. Mas também da amizade, filia, que é participação na vida do outro. Este outro que é Jesus. Jesus nos ama até o final, derramamento de bondade, e diz que Ele não nos chama mais de servos, mas de amigos. E que nós somos amigos dele se nós praticarmos o que Ele nos manda, e o que Ele nos manda é amar, derramamento de bondade. Tá, então essa é a cruz que Ele nos oferece. É um símbolo a cruz para nós. Para nós a cruz tem um valor eminentemente simbólico. Não é o símbolo do sacrifício assim, ascético, né? Jesus acabou com os sacrifícios. Não é o que está escrito na carta aos Hebreus? Não precisa mais de matar animais. Na religião judaica, no templo, o sacerdote sacrificava animaizinhos, né? Ou grandes, sacrificava touros, sacrificava ovelhas, sacrificava pombinhos, né? Porque o pessoal mais pobre não tinha como comprar um touro, comprava um par de rolinhas, né? Fazia o sacrifício. Então, esse sacrifício não tem mais sentido. Por quê? Porque Jesus entregou sua vida por nós. Ele mostrou que todos os sacrifícios são falsos. Por quê? Porque o dele foi falso. Porque ele não era um criminoso. Ele era um inocente que morreu por uma condenação de criminoso. Então Jesus não morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz porque Ele nos amou até o fim. E amando-nos até o fim, Ele denunciou esse outro esquema da nossa cabeça, que é o seguinte: eu sofro e pergunto, o que é que eu fiz para merecer isso? Quem nunca perguntou isso, depois venha conversar comigo, que eu vou beijar-lhe os pés. Nossa, você é um abençoado. Quer dizer, eu me sinto culpado de estar sofrendo. Ué, que é isso, gente?
Esse é um esquema da nossa cabeça que chama esquema do bode expiatório, né? Então, Jesus foi oferecido como um bode expiatório, ou seja, um esquema que tem que ser superado. Vocês lembram como Jonas, por exemplo, estava no barco, e aí lançaram a sorte para saber de quem era a culpa da tempestade? E a sorte caiu logo em cima do Jonas. E o que eles fizeram com Jonas? Jogaram fora, ué. Ele é o bode expiatório, tá entendendo como é que funciona o esquema do bode expiatório? A gente sempre procura culpados. Culpados pela nossa tristeza. De quem é a culpa? Ué, às vezes não é culpa de ninguém. Ou é culpa de todo mundo, né? Então vamos desculpar todo mundo e vamos dar um jeito de... ao invés de querer punir o culpado, vamos sair dessa tristeza, tá certo? Às vezes, para sair da tristeza, é preciso romper alguma relação, é verdade. Porque não tem jeito. Está no capítulo 18 de São Mateus, depois vocês leem lá, está tudo direitinho explicado como é que é a questão das relações, tá tudo lá. Bom, então, isso foi a cruz, né? E por fim, olha que maravilha, Jesus nos oferece aventura. Aventura, gente. Olha, eu saí de casa, peguei o ônibus, né? E depois, cadê a Mônica? A Mônica Ah, não veio? almoçou lá em Eu casa. estava contando a aventura com a Mônica. E depois a Mônica foi me buscar no aeroporto e me levou até a casa da Val, né? É. E foi uma aventura, gente. Andar com a Mônica. Andar de carro com a Mônica em Goiânia foi assim. Avança o sinal. É impressionante. Que horror! Aí eu entendi realmente que eu sou um protegido de Deus. Cheguei ileso na casa da Val. É aventura, né? Então, olha, contra os ideais de conforto, segurança. Depois a gente fala, vocês contam, ela vai rir. Que a gente riu demais, entendeu? E ela chegamos rindo lá na casa da Val. Pois é, então contra esses ideais de conforto, segurança, bem-estar. Mas isso aconteceu porque ela estava atarantada com os netos em casa, mas mesmo assim foi me buscar na rodoviária. Quando eu entrei no carro dela, tinha balão, tinha bola, tinha pedaço de bolo, tinha meia. Entenderam? Então ela realmente perdeu a vida, né? Quer dizer, e eu quase também perdi. Se doou por inteira, né? Foi. Quando você chegou lá em casa, eu estava ajeitadinha. Eu tirei tudo, não saí da caída, não consegui na sala. Tá bom, gente. Então, contra os ideais de conforto, segurança, bem-estar, né? Jesus nos oferece a aventura, a partida, a missão, o inesperado, a surpresa, né? A surpresa é, assim, normalmente o sinal quase indiscutível de que Deus apareceu ali naquela hora. Surpresa. O novo. Quem não consegue sair do esquema, não consegue se aventurar, e aí fica só com a sua alminha assim guardada, direitinho, protegida, né? Colocada, guardada, trancada dentro do cofre, achando que está seguro, né? Pois o caminho de Jesus é o caminho da aventura. A vida peregrina em campo aberto, numa batalha sem trincheiras onde esconder-se. Ele quer vidas em saída e não em si mesmadas. A alegria do sorriso, da palavra franca, do abraço forte, da compaixão sincera e do perdão que quebra todas as correntes. O sucesso, como busca vaidosa de reconhecimento e aplausos, conduz à frustração e à depressão. Vocês sabem que todos os padres cantores ficam deprimidos, né? Todos. Teve um que escapou da depressão. Todos eles deprimidos, tomando remédio, fazendo análise. Graças a Deus, né? Porque eles podiam ter se matado.
Tem uns que se matam. Né? Pois é. Então, não é o caminho. Né? A gente vive num mundo que prega o sucesso. E o sucesso é muito perigoso. Porque o que é o sucesso? O que é uma vida bem-sucedida? Né? Muita ilusão. Pois é. Eu fico pensando nisso, sinceramente. Porque eu deixei de lado minhas carreiras todas para cuidar dos meus pais agora. Né? Eu estava lá na PUC como vice-reitor, depois como professor e tudo mais, lá no Rio de Janeiro. Mas mamãe e papai precisam de mim. Né? E as pessoas não entenderam. É isso que é sucesso? Vou levar minha carreira adiante e não vou cuidar dos meus pais? Pois é, então, às vezes o que parece um fracasso não é fracasso para Jesus. Então vamos tomar muito cuidado com o sucesso. Porque a aventura promove encontros, laços, amizade, amor, e nos dá vida ao tirar-nos da solidão. Doar a alma, o coração, é realizá-la até a plenitude, porque ela mesma é dom. Ué, se a vida é dom, como é que eu vou tratar a vida como se ela fosse uma posse minha? Não, um dom. Como é que um dom acontece, gente? Se doando. Estão entendendo? É uma coisa meio maluca isso. Como é que eu acolho a vida? Doando. Por quê? Porque ela é dom. Se eu não dou, não estou acolhendo a vida, eu estou sufocando o dom. Se a vida é dom, ela é para ser doada, não é? Se eu sufoco o dom, eu mato a vida. Estão entendendo o Evangelho? É isso. Bom, então nós vamos orar um pouco isso. E como é que funciona o caminho da oração? Então, o caminho da oração, a gente vai buscar um tempinho, um espaço, uma postura. Né? Aí tem capela, tem jardim, tem essa sala, tem banquinhos. Lá em cima tem alguma sala. Lá em cima tem 3 salas também, onde vocês podem ficar, colchonetes, né? Tem um lote aqui do lado. Tem um lote aqui do lado. Então, quer dizer, lugar para rezar não tem, não falta. Quem precisar de Bíblia, tem ali também, Fábio. Isso. Evitar, por exemplo, rezar embaixo da janela do banheiro, pode não ser o melhor lugar. Tempo, né? Então a gente vai marcar um tempinho, nem na verdade não vai marcar nada, porque vai ter um sino. Guarda o relógio no bolso, quando escutar o sino, é porque está na hora, né? Relaxa. Postura, então, achar uma postura em que você possa se concentrar um pouquinho. E aí como é que vai fazer? Vai pegar o texto do Evangelho e vai ler várias vezes. Vai ler o texto do Evangelho várias vezes. Né? Quem quiser, quem gostar, pode ler o capítulo 10 inteiro, ou apenas a passagem que eu traduzi aqui para vocês. Também quem quiser pode ler esses pontinhos aqui que eu escrevi, né? Ou não precisa mais ler. Né? Mas o mais importante é ler o Evangelho várias vezes. Né? E aí depois meditar e contemplar, ver Jesus chamando, falando, né? Ficar ali com Ele. Ficar ali com Ele. Senti-lo. Talvez aí quando o sino tocar, toca o sino 5 minutos antes. A gente vai tocar o sino 5 minutos antes. E aí depois que tocar o sino, você para um pouquinho e pensa assim. Faz um diálogo de amizade com Jesus, né? E pergunta o que o encontro com Ele me faz dizer. O que eu estou dizendo a Ele? Né? O que eu quero falar com Ele? Ele falou comigo. E agora, o que eu digo a Ele? E aí, se examina um pouquinho, se tiver um caderno, toma notas, né? Como eu me sinto, o que brota em mim, será que eu estou consolado ou desolado? Que apelos, o ginásio chama esses apelos de emoções. Que movimentos vêm em mim? Pensamentos de fazer coisas. Normalmente é isso. A gente reza e depois no final tem um pensamento de fazer algo. De perdoar alguém, de buscar um amigo que eu não vejo há muito tempo, né? De passar a fazer ginástica, que eu estou muito barrigudo. Esse tipo de coisa. Né? Vem um pensamento de fazer algo. E esse pensamento de fazer algo
vai me unir mais às pessoas? Se vai me unir mais, então é do bom espírito. Se vai me separar das pessoas, né, vem o pensamento de me vingar de fulano, de falar mal de cicrano. Esse pensamento pode vir na oração também, né? Então esse pensamento me separa das pessoas, vem do mau espírito. Os pensamentos do bom espírito eu vou acolher. Os pensamentos do mau espírito eu posso tomar nota para afastar. Por quê? Porque os pensamentos do bom espírito me levam para a vida, os pensamentos do mau espírito me levam a guardar a alma, fechar o coração e me conduzem à morte. E eu quero vida. Estou supondo que todo mundo que está aqui quer vida, né? Então é isso que a gente vai fazer.